O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mandou retirar das redes sociais o vídeo que mostra o filho do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, exibindo joias e roupas de grife nas ruas da Holanda. A gravação com Felipe Brandão ganhou repercussão no TikTok recentemente. Para a juíza Flávia Babu Capanema, o objetivo do vídeo é ridicularizar Felipe e atingir terceiros, no caso o ministro Benedito Gonçalves. Até a decisão da magistrada, o vídeo que foi publicado no dia 7 de janeiro tinha quase 3 milhões de visualizações e quase 170 mil curtidas. Silvio Navarro, nós falamos aqui do caso da desembargadora que foi condenada por ter usado o cargo para tentar livrar o filho tráfico de drogas. Lembramos do caso das imagens do aeroporto de Roma e agora trazemos essa informação que uma magistrada mandou retirar das redes sociais um vídeo do filho de outro magistrado. A gente está aqui diante de mais um caso de flagrante corporativismo da magistratura brasileira, Silvio. Não há a menor dúvida, Paula. Agora, com um detalhe, isso é censura. O nome correto para essa decisão é censura. Porque poderia até argumentar, veja, ele não é uma pessoa pública, mas estava em local público, se deixou filmar. Uma pessoa, por exemplo, que concede uma entrevista na rua para um repórter, ela está emprestando a sua imagem, ela está cedendo aquela imagem. Olha, isso é censura, vamos chamar as coisas pelo nome correto. 2, é evidente que é corporativismo. É evidente que está protegendo o colega. E a pergunta que fica é até quando o Brasil vai compactuar e vai assistir todas essas arbitrariedades partindo de tribunais, principalmente de tribunais superiores, e aqui estamos voltando no início do nosso programa, quando inevitavelmente associamos a imagem que vem de cima. Inevitavelmente, lembramos que ministros do STF não são bom exemplo. Agora, nesse caso, temos um ex-integrante do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Temos integrantes do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, nós estamos aqui andando em círculo. E para essas pessoas, a lei é diferente. Elas não são investigadas, eu vou repetir aqui, pelo CNJ como outros juízes. Eu citei Marcelo Bretas, poderia citar, por exemplo, a juíza Ludmila Grillo, entre outros juízes que são perseguidos simplesmente porque não são da turminha. Ana, quero te ouvir em relação a essa decisão da magistrada que mandou retirar esse vídeo do filho do Benedito Gonçalves, né, ministro do STJ, porque a gente viu, comentamos bastante esse assunto, esse tema na semana passada, né, esse vídeo que foi gravado aí nas ruas da Holanda, me pareceu que ele foi coagido, que ele estava constrangido, ele me pareceu muito confortável ao lado de uma mulher e uma menina, né, de mostrar, de exibir os itens que ele usava, inclusive ele foi identificando um por um os itens e também as marcas de cada uma delas. Me pareceu bem confortável ali na cena, Ana. Exatamente, Paula. Como o Silvio disse, foi um local público, no meio da rua. O rapaz em questão, né, o holandês, pediu autorização para o filho do Benedito Gonçalves, o dos tapinhas, né, na cara, e do missão dada, missão cumprida. E eu fiz uma rápida pesquisa aqui, Paula, além, né, dos familiares mostrando ali as roupas, né, com certo orgulho, né, inclusive, parecia que eles estavam gostando, se exibindo, estavam numa vitrine, eles não pareciam coagidos ou não pareceu em nenhum momento que eles recusaram o convite, né, do rapaz. A pesquisa que eu fiz foi o seguinte: o rapaz se chama Anthony Kruytver, eu não sei como se pronuncia, né, o nome dele, não sei, ele é holandês e ele é um criador de conteúdo sobre roupas. Ele para as pessoas nas ruas, inclusive da Europa, não apenas de Amsterdã. Será que esse rapaz sabia que era o filho do Benedito Gonçalves, do Missão Dada, Missão Cumprida? E aí ele disse, é o filho do Benedito Gonçalves, agora eu vou pegar no pulo só para prejudicá-lo. Eu fui olhar também, né, todos os vídeos ali do rapaz, né, do influencer, digamos assim, digital.
E há, antes desse vídeo do filho do Benedito Gonçalves, há 84 vídeos, Paula. 84 vídeos de pessoas nas ruas, as pessoas nas ruas, ele para as pessoas nas ruas, e o programa dele chama What Are People Wearing? O que as pessoas estão usando? Então, assim, não tem cabimento o Tribunal de Justiça derrubar um vídeo que foi feito fora do Brasil por um influencer holandês que tem um programa exatamente sobre roupas, sobre o que as pessoas estão usando por aí, principalmente na Europa, em lugares, né, bastante caros, inclusive, se escondendo atrás da mentira, da falácia, da narrativa de que o vídeo foi para prejudicar o Benedito Gonçalves. Não para em pé essa tese. E aí, de novo, como você mencionou, Paula, já é o terceiro ponto, a terceira notícia jurídica que nós mostramos aqui de incongruências, inconstitucionalidades, abuso de autoridade, de poder. Enquanto o exemplo continuar lá em cima, como uma cascata no Brasil, não vai ter fim. Não vai ter fim nisso, Paulo. Não vai ter fim. Ridículo, né? É absolutamente ridículo esse Tribunal de Justiça achando que Amsterdã, que o Anthony Krugver estava muito preocupado em prejudicar Benedito Gonçalves. Eu acho que 6 tapinhas na cara e a frase missão dada, missão cumprida prejudicam muito mais. Ô Pedro, eu estava até tentando buscar aqui, nós falamos na semana passada qual era a ocupação do filho do Benedito, né, Felipe Brandão, que ele falava que ele vende relógios, ele comercializa esse tipo de artigo de luxo, né? Então, para ele seria até uma forma de ele exibir e fazer... Exatamente, né? Ele vive disso, então para ele seria uma forma de publicidade, de propaganda do trabalho dele? Seria até uma explicação de por que alguém que talvez não tenha renda esteja usando um relógio de, se não me engano, era uma fortuna, alguma coisa assim. 1 milhão. 1 milhão, né? 1 milhão de reais. O equivalente a 1 milhão de reais. Essa seria a explicação plausível. Eu não tenho renda para ter isso, mas eu tenho isso aqui para vender, então eu uso. Tá, tudo bem, passa. Agora, vamos lá. A abordagem foi absolutamente natural nas ruas. Ele dá a entrevista, inclusive mostra daquele menor de idade mais a moça ali também que eu acompanho, que eu não sei exatamente quem são, mas enfim, absolutamente natural o processo. A ideia dessa doutora, eu vou só recorrer aqui ao que disse o doutor André Marcília, que a gente conversa com muita frequência, advogado especializado, sobretudo em liberdade de imprensa. E ele começa num post que ele tem hoje na Rede X, no Twitter, né? Que ele pondera, abre aspas, o objetivo do censor também é sempre gerar medo e autocensura, ou seja, deixar quem compartilha o material sem saber se pode ou não fazê-lo, tornar jornalistas receosos de pautar assuntos com os envolvidos, fecha aspas. O texto é um pouco mais longo, é do André Marcília, mas ele comenta justamente essa notícia que foi divulgada primeiramente pelo jornal O Globo, da decisão da juíza de proibir, de baixar, de derrubar o vídeo da internet. Ou seja, foi absolutamente natural. E vamos lá, todo mundo é filho de alguém. E, porventura, pode ser pai de alguém. Então, quer dizer, a fazer a ligação de uma coisa a outra não é proibitivo. Não está nada escrito disso na Constituição, que você não pode. Aliás, se você for fichado, se você chegar em algum lugar, se você vai no atendimento hospitalar, você tem que dar ali a sua filiação. São informações importantes, necessárias, não tem nada de absurdo nisso tudo. Eu só queria fazer uma menção sobre o assunto anterior, mas eu acho que o Augusto vai comentar esse assunto também. Pode falar. Não, é só rapidinho. Eu tinha feito menção à questão do Marco Aurélio Garcia, naquele evento lá de 2007, e ele foi chamado de Marco Aurélio Top Top porque ele aparece fazendo um gesto obsceno, você pode imaginar qual gesto, eu não vou reproduzir aqui, e havia uma crítica muito grande em relação que o governo poderia ter errado naquele acidente da TAM. Eu recuperei uma matéria da revista Veja aqui, que em 2007 Garcia ganhou o apelido de, abre aspas, Top Top, fecha aspas, ao ser flagrado fazendo gestos obscenos, enquanto assistia a uma reportagem sobre o acidente com o Airbus 320 da TAM, que saiu da pista do aeroporto de Congonhas e matou 199 pessoas.
o noticiário informava sobre a descoberta de um defeito técnico na aeronave e Garcia, que estava em seu gabinete no Palácio Planalto, quando foi filmado por uma câmera de televisão, fazia gestos porque o governo Lula chegou a ser responsabilizado pela tragédia e ele depois, posteriormente, ele já é falecido, chegou a dizer que aquilo foi uma das coisas mais sórdidas que mostraram contra mim, fecha aspas. A crítica também era naquele momento, e acabou sobrando para o Marco Aurélio naquele momento, que o governo estaria demorando, inclusive, o próprio presidente em prestar solidariedade aos familiares das vítimas num acidente que foi, eu confesso, eu nunca vi São Paulo tão fria, mesmo não sendo exatamente, não é na questão climática que eu estou me referindo, em luto naquele dia. Foi um dia triste para o país, um dia triste para a cidade de São Paulo. Eu me lembro que eventos foram desmarcados devido à tragédia. Mas só para voltar à questão da solidariedade, que eu considero que o presidente deveria, independentemente, embora devesse ter pelo menos alguma coisa a anunciar, devesse ir lá publicamente, pessoalmente ir lá e se solidarizar com as vítimas das enchentes no Rio de Janeiro. Augusto, eu estava procurando aqui o cargo, a ocupação do Felipe Brandão, que é filho do Benedito Gonçalves. Então, ele se identifica como empresário do ramo de artigos de luxo, tem sociedade em 5 empresas com CNPJ ativo, relacionados, então, com atividades na internet, marketing, produções artísticas, serviços empresariais e também uma franquia de açaí. A ministra mostra que... A juíza. A juíza mostra que a magistratura vai seguindo os péssimos exemplos da cúpula do judiciário. Por exemplo, quem decide o que é ridículo ou não? O rapaz não achou ridículo. Aqui ela está dizendo que o objetivo é ridicularizar Felipe. Ele não achou. Ele mostrou aquilo ali com muita alegria. Qual é o limite do ridículo? O que é ridículo para a ministra? Pode não ser para os outros. Está escrito em algum código legal? Está definido? Então, ela tomou uma decisão que não se baseia em lei alguma. Mas, o que ela acha que é um gesto, o que ela acha que foi uma conversa destinada a atingir o pai, sugere que ela acha que o pai está sob suspeita de alguma coisa. Do quê? Exatamente, de cumprir missões e de lucrar com missões cumpridas, é isso? É isso que ela está associando, ela tem de explicar. O que é que ela disse? E, finalmente, o rapaz é que precisa explicar como é que ele ganha tanto dinheiro para... Ou ele ganha... Aquilo não pertence a ele, são objetos pertencentes a uma loja, a uma empresa para a qual ele trabalha, ou são objetos de uso pessoal. Se forem, pode ser um indício aí de enriquecimento rápido. Neste caso, a juíza está cometendo um crime, que é a ocultação de prova. Bom, e depois da censura em relação a esse vídeo, perfis nas redes sociais retomaram o compartilhamento do vídeo de Felipe Brandão, filho do ministro Benedito Gonçalves. A censura, no entanto, teve um efeito contrário. Diversos perfis já passaram a compartilhar esse vídeo, entre eles o deputado Gustavo Gayer. Ele escreveu na sua conta na rede social: só para ajudar a nossa eficiente justiça no Brasil. Esse é o vídeo que você está proibido de compartilhar. Ana, isso acontece com alguma frequência, né? O efeito rebote, efeito contrário, né? Vem a justiça e diz, não, censura, não pode exibir tal vídeo, e aí a sociedade diz, espera aí, eu tenho direito de exibir esse vídeo, eu tenho direito de falar, eu tenho a minha liberdade de expressão, pelo menos por enquanto até agora, né, Ana? E aí esse vídeo acaba repercutindo e viralizando nas redes sociais, como aconteceu nesse caso também. Então, Paula, isso aqui nos Estados Unidos tem um nome, é chamado o famoso Streisand Effect, né? O efeito Streisand, que é uma referência à própria atriz, né, americana, famosa, Barbara, e cantora também, Barbara Streisand, porque uma vez a guarda costeira aqui da Califórnia tirou umas fotos, né, da encosta da Califórnia e querendo fazer uns estudos sobre erosão, oceanos, etc., nível de água e tal. E
a foto da casa dela saiu em um desses sites governamentais e ela achou ruim que a foto da casa dela estava nessa série de fotos da costa californiana e entrou com um processo contra as agências e os sites científicos que queriam estudar a erosão da costa californiana, entrou com um processo e antes dela entrar com o processo, Paula, algumas dúzias, né, poucas dezenas de pessoas tinham visualizado a foto da casa dela e provavelmente o endereço, e depois do processo aquilo se tornou algo totalmente viral, viralizou, milhões de pessoas acessaram as fotos, acharam o endereço dela, foram até a porta da residência dela, ou seja, acabou se tornando uma expressão aqui nos Estados Unidos, o efeito Streisand. Às vezes está tudo tão quietinho, mas aí a pessoa acha ruim uma coisa que, né, teoricamente poderia passar ali como uma coisa pequena, e agora todos estão falando do Felipe Brandão, não apenas da ostentação, mas de como são cafonas, né, Paulo?